paz do Senhor, amém? Hoje eu vou dar continuidade sobre o que eu tava falando no vídeo passado, né? E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a gente admitir, né, a dependência em Deus, né? Em 2 Crônicas 20:12 diz assim: Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam a ti. Aqui, Josafá deixou claro que ele não tinha mais o que fazer naquela situação. Ele simplesmente entregou para o Senhor e descansou. E entregou sabendo que ele estava dependendo do Senhor para resolver aquela situação, né? Porque eles iam enfrentar uma batalha imensa e Deus já tinha preparado os homens certo para aquela batalha, né? Só que eles sabiam que viriam do povo do outro lado, viriam muitos homens, né? Uma quantidade assim muito maior da quantidade em que eles estavam, né? Porque Deus realmente escolheu os homens para batalhar naquele momento, né? Naquela guerra, né? E a gente precisa entender que não podemos resolver os problemas que se levantam, né, todos os dias sobre nós, porque todos os dias eu acho que Satanás coloca um pezinho de cada lado aqui e fala assim, vai, sabe? E a gente precisa tirar esses pesos de cima de nós, né, porque Jesus deixa claro que na palavra dele que vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né? E trocar o fardo pesado pelo leve que é o do Senhor, né? E nem sempre a gente tem todas as respostas para aquilo que a gente está passando, né? A gente não sabe lidar com todas as situações que a gente passa, né? E assim como Josafá fez, ele simplesmente não soube o que fazer. E o que ele fez? Ele ajoelhou, orou, entregou para o Senhor, mas antes de entregar ele exaltou o nome do Senhor e descansou, né? E muitas vezes a gente se esforça tanto, tentando resolver alguns problemas, que a gente depois fica tão exausto e frustrado com tanto esforço que a gente fez, que tipo assim, de nada adiantou, né? E a gente precisa parar de tentar ser Deus, né? Porque fazer aquilo que a gente não consegue fazer, que é só ele, né? Só ele pode resolver, né? E tentar ser Deus nos esgota, né? A gente tenta todos os dias, né? Porque a gente quer resolver as situações de uma maneira rápida, né? E a gente tem que fazer como Josafá fez, né? Desistir dos nossos esforços próprios, né? Como diz no versículo 12, né? E admitir para Deus que a gente não tem poder para enfrentar aquela situação, os nossos inimigos, e realmente confiar no Senhor para que Ele dê a direção e a libertação daquilo que a gente está precisando. Amém? E 3 coisas importantes que a gente deve fazer nesse momento, na qual quando a gente entrega as coisas para Deus, é admitir, literalmente para Deus, que a gente não tem mais forças para aquele tipo de batalha, para aquele momento, né? Admitir que não sabemos o que fazer naquele momento, né? E por último, admitir que os nossos olhos, mesmo não sabendo o que fazer, os nossos olhos permanecerão no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele diz que as batalhas são dele, não nossas, né? Desde que a gente entregue para Ele as nossas dificuldades, né? E uma posição de total dependência de Deus está mesmo na palavra dele, né? Em João 15:5, que diz assim: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha isso. Não mesmo, né? Porque a gente depende dele, né? Mas a gente precisa criar uma dependência total e verdadeira. Não entregar e tomar. Amém?
E uma das leis espirituais, né, para recebermos de Deus é a de total dependência dele, né? Porque na palavra dele mesmo diz que sem fé não podemos agradar ao Senhor, né? Então a gente deve confiar nele, nos apoiar nele, depender dele inteiramente, tirando todo o peso que está sobre nós e colocando todo esse peso sobre ele, porque assim diz a palavra dele, que a gente pode trocar os nossos fardos por os deles que são leves, amém? E a gente tem muitas vezes que a gente diz que confia em Deus, né? E talvez a gente confie, mas temos dificuldade de confiar plenamente, né? E a gente sempre costuma ter um plano B, né? Uma segunda opção. Só para acaso, né? Deus não vir no nosso socorro. Mas se a gente confiar nele, totalmente nele, depender dele, não tem por que a gente ter um plano B, amém? Porque se a gente confia nele de verdade, de todo o nosso coração, por inteiro, não precisa ter plano B, é simplesmente entregar para o Senhor, amém? E quando os itas, né, que foi o pessoal da guerra lá, né, que foi com o povo de Josafá, que foi a gente fala dos itas, né? Porque foram os moabitas e os amonitas e os meunitas, né? Atacaram, né? Atacaram Josafá. O que ele fez para obter, né, direção de como lutar essa batalha, né? A primeira coisa que ele fez foi realmente se dispor a Deus, né? Custe o que custar, né? Buscar a Deus. E essa situação era tão séria que ele até jejuou, pois sabia que precisava ouvir uma direção de Deus, né? Então ele começou a falar de Deus, sobre o seu caráter, mencionou o problema e depois começou a louvá-lo, adorá-lo, né? E em seguida ele admitiu abertamente toda a sua dependência de Deus. E ele disse o que geralmente é muito difícil para nós dizer para o Senhor, né? Não sei o que fazer. E realmente, né? É pesado a gente falar assim, ai, não sei o que fazer, Senhor. Que é constrangedor, né? Porque a gente acha que o nosso dever é saber de tudo, né? É entender tudo, ajustar tudo, né? E não é bem assim, né? Ele quer que a gente dependa dele e que a gente descanse nele, né? Porque sem a ajuda de Deus, a gente não pode mudar nada na nossa vida. Porque lá em João 15:5 diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, né? E realmente, sem ele, certamente nada podemos fazer, né? Perdemos paz, alegria, né? Por não deixarmos Deus ser Deus, né? E existem coisas que são simplesmente grandes demais ou profundas demais para nós. E nada difícil e nem grande demais para Deus. Mas para nós muitas vezes é, né? Porque Deus, ele é infinito, mas nós somos seres humanos finitos com limitações. Amém? E Deus tem um conhecimento inesgotável, mas o nosso é muito limitado, né? E existem questões que simplesmente precisamos deixar de lado, né? Não sabemos tudo, mas podemos amadurecer a ponto de estarmos satisfeitos em conhecer aquele que sabe, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E em Salmos 131, Davi escreveu: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Essa é a atitude do coração de Deus, do coração que Deus quer para nós, né? Que a gente não seja orgulhoso nem arrogante e que a gente entenda que muitas coisas são grandiosas demais pra gente que a gente não consegue resolver. Mas o Senhor sim consegue, né? E é libertador dizer pro Senhor, Senhor, eu não sei o que fazer. E mesmo se soubesse, não poderia, né? Porque os meus olhos, né? Mas, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Vou esperar e observar o Senhor fazer alguma coisa a respeito dessa situação. Porque não há absolutamente nada que eu possa fazer. Amém?
Então, quando a gente se depara com situações impossíveis ou mesmo difíceis, ouvimos, né? Como se fosse uma música dentro de nós dizendo: o que você vai fazer? Como você vai fazer? E tal, né? E é simplesmente a gente voltar em 2 Crônicas 20 e fazer a mesma coisa que Josafá fez. E dizer: vou entregar tudo ao Senhor e esperar nele, porque ele fará algo maravilhoso e vou ter prazer de assistir por completo. E descansar. Só isso, gente. É difícil, né? Descansar é uma palavra tão difícil pra gente, né? E esperar no Senhor, né? Porque no 2 Crônicas 20, 13 diz: todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos até os de colo estavam ali em pé diante do Senhor. E esse versículo, ele reconhece como um versículo poderoso, né? Porque ficar parado é uma ação na economia de Deus, é uma ação espiritual, né? E geralmente a gente age na esfera do natural, né? E não do espiritual, né? Mas esperando em Deus, estando de pé ali, né? Josafá tomou uma atitude espiritual. Ele entregou, ficou em pé e esperou no Senhor, porque ele sabia que o Senhor iria fazer grandes coisas naquele momento, né? E Satanás odeia a nossa alegria, né? Ela é o contrário do que ele está tentando provocar em nós, né? E não é irresponsabilidade desfrutar da vida enquanto a gente espera que Deus resolva os nossos problemas, né? Porque Jesus diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Isso está em João 10, 10. Gente, é assim, olha, eu vou falar algo que eu sinto muito no meu interior, assim. Tudo que a gente precisa está na Bíblia. Na Bíblia. É contextos da Bíblia que a gente... São respostas. É simples, são respostas do Senhor, sabe? Então não tem nada que a gente vá fazer que a gente não possa esperar em Deus, né? E na palavra mesmo dele diz, né, que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E ele veio para que a gente tivesse vida e tenha plenamente vida, né? E Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, né? Então, quando toda Judá estava reunida diante do Senhor, eles começaram a profetizar e o Espírito de Deus veio sobre eles, né? E eles aprenderam a buscar o Senhor e a esperar nele, né? E o Senhor disse a Judá para não temer, porque a batalha não era mais dele. Como eu já disse, quando a gente enfrenta uma batalha, a gente tem que deixar nas mãos do Senhor, porque essa batalha não é mais nossa. Mas desde que a gente entregue ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor e depois a gente derrame aos pés do Senhor aquilo que tá nos afligindo, que tá nos angustiando, né? E é nítido que a gente deve esperar no Senhor até Ele nos dizer o que devemos fazer, né? E obedecer a sua direção, né? Na sua força adquirida, por enquanto tudo que nós esperamos nele, né? Eu sei que não é fácil, né? Eu falo porque eu vejo por mim que às vezes a gente quer as coisas para ontem e o nosso relógio não é o mesmo relógio de Deus. Às vezes pode ser que o Senhor vá fazer algo em nós rápido, mas às vezes Ele precisa nos lapidar para Ele entregar algo para nós, nos moldar, né? Para que seja da vontade dEle as coisas, né? Então, eu espero que o Senhor venha falar contigo nesse dia, né? Que a gente possa realmente confiar no Senhor, se posicionar no Senhor, esperar no Senhor, porque eu creio que Ele fará muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, né? Desde que a gente se entregue verdadeiramente para Ele e espere nele, de verdade. Porque é Ele que diz que a batalha não é mais nossa e sim dele. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.